E é um projeto, cara, que a gente está montando com um projeto bem ambicioso, né? A gente tem um sonho aí, o desejo de, em 4 temporadas, trazermos o Mundial Interclubes para o Brasil. Isso não é um sonho, não. Esse é um objetivo nosso mesmo. E queremos estar disputando a final, óbvio. Então, é algo que a gente está planejando aí, tem um cronograma aí, tem algo diferente nesse processo nosso aí, já para as 4 próximas temporadas, que a gente está querendo mudar o formato do esporte, o formato do voleibol. Mas eu falo do voleibol, mas não só do voleibol, do esporte, a forma de se conduzir as equipes hoje. A gente precisa de ter um modelo, eu não gosto nem de fazer essas comparações, um modelo americanizado. Eu falo o modelo NFL, o modelo NBA, para que as empresas se interessem mais pelos projetos. Então, esse é o nosso objetivo, de estar fazendo essa mudança aí, e estar buscando e dando retorno para os patrocinadores. Que legal. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos a esse podcast Ataque e Defesa, para a gente falar de vôlei como nunca você ouviu, para entender o que acontece na quadra, com o seu time do coração, com as nossas seleções. Queria fazer um agradecimento especial para a Tizan Digital, que está produzindo tudo isso aqui no estúdio bacanérrimo para você acompanhar, com o melhor som de qualidade. Tá chegando bem para você? Ó, 1, 2, 3. E aí esse negócio, se você pensar em fazer qualquer coisa ligado ao esporte, qualquer coisa pensando em trazer negócios ligado a modalidades esportivas, Ace Negócios é o seu parceiro. Para a gente começar nesse primeiro podcast, temos 2 convidados, Alexandre Urso. Fala, meu xará, tudo bem? Fala, irmão, beleza? E Kleber Mineiro, agora presidente do Campinas Vôlei. Inclusive, o Alexandre Urso também está trabalhando lá. Tudo bem, Urso? Tudo ótimo, tudo tudo jóia? ótimo. Fisioterapia em dia. Graças a Deus, tudo Graças certinho. a Deus. O Urso é fisioterapeuta. Quantas Olimpíadas, Urso? 2, Rio e Londres. Rio e Londres. Tratou de todo mundo, né? Todo mundo que tá jogando agora já passou nessa mãozinha delicada que você tem. Inclusive você. Ainda bem. E o Kleber, pô, jogou em muitos lugares, um baita ponteiro passador. E hoje é um cara de negócios. Mas o vôlei tá dentro dele, né? Evidentemente. Com certeza. Não fui para Olimpíadas, né? Mas reza a lenda que ganhou de perna mais bonita da Itália. Como é essa história? Mano, mas me porra. Outro dia a gente tava lá na clínica e ele falando, não, porque eu já ganhei de perna mais bonita da Itália. Lógico. A informação é dele É mesmo. dele. Ah, tá. Mas quem conhece ele sabe que essa canelinha dele é mais fina do que bambu. Hoje a canela emagreceu. A canela emagreceu. As perninhas hoje tá de sabiá mesmo, tá difícil. Ó, a gente vai falar bastante, né, da Liga das Nações, falar do feminino, que aconteceu nesse fim de semana, o Brasil ficou de fora dessa etapa, e também projetar as quartas de final do vôlei masculino, em que o Brasil vai enfrentar a Polônia no dia 20 de julho. Para começar aqui, ó, né, vamos falar um pouquinho do Campinas Vôlei, né, um projeto novo que está iniciando, como é que tá, quando começa a jogar, vai jogar o quê, Kleber? Na verdade, a gente começa a jogar agora dia 7 do 8 contra o SESI Bauru, lá em Bauru. Mas é um projeto que a gente vem aí planejando ele há mais de 10 anos. As pessoas acham que ele surgiu agora, né? Então, não. 10 anos é tem mais de 10 anos que o projeto, a gente vem sonhando com esse projeto. Tivemos 3 starts aí que não se concretizaram. O último foi antes da pandemia, onde estava tudo certo para ser em Campinas mesmo, no ginásio do Concórdia. Enfim, pelo acontecimento da pandemia, nós pausamos esse sonho e voltamos agora. Voltamos com uma estrutura muito melhor do que a gente tinha planejado lá atrás, com profissionais competentes. Aí o Urso aí, ó. Até o Urso tá no projeto, viu? Físio, aí colocaram eu lá. É cota de velho. Não, mas tem mais 3 físios, né? Tem mais 3 físios, a Paula e o Matheus Biral, que são irmãos aí. Ah, são irmãos. São irmãos. São irmãos. Legal. E é um projeto, cara, que a gente está montando com um projeto bem ambicioso, né? A gente tem um sonho aí, o desejo de, em 4 temporadas, trazermos o Mundial Interclubes para o Brasil. Isso não é um sonho, não. Esse é um objetivo nosso mesmo. E queremos estar disputando a final, óbvio. Então, é algo que a gente está planejando aí, tem um cronograma aí, tem algo diferente nesse processo nosso aí, já para as 4 próximas temporadas, que a gente está querendo mudar o formato do esporte, o formato do voleibol. Mas eu falo do voleibol, mas não só do voleibol, do esporte, a forma de se conduzir as equipes hoje. A gente precisa de ter um modelo, eu não gosto nem de fazer essas comparações, um modelo americanizado. Eu falo o modelo NFL, o modelo NBA, para que as empresas se interessem mais pelos projetos. Então, esse é o nosso objetivo, de estar fazendo essa mudança aí,
e está buscando e dando retorno para os patrocinadores. Que legal. E apesar de ser um projeto, né, como você falou, que tem um planejamento de 10 anos e que vai começar com prazos pequenos, não deixa de sonhar alto, né? Porque vai jogar a Superliga C, né? Nós vamos jogar o Paulista agora, divisão especial. Já começa Já começa no Paulista, divisão especial. Esse jogo contra Bauru já é o Campeonato Paulista, então. Já é o Campeonato Paulista. Então a gente joga com o Paulista dia 7 joga com o Bauru dia 7 de agosto. Aí depois o primeiro jogo em casa, se eu não me engano, é dia 18, né? Dia 18/8. E depois dia 25/8 aqui em Osasco. A gente jogaria, São Caetano também antes. Tem dia 15. Dia 15 tem 2 jogos fora, depois Isso. vai estrear em casa. E com jogadores importantes do cenário nacional, né? Porque tem Fabiola e Mari Paraíba, que são Fabiola, jogadores Mari Paraíba, Sara Ellen. Sara. Temos aí o coordenador técnico, o Marcos Kivek. O Fabiano Kivek está como treinador. O Marquinhos, técnico da República Dominicana. Até pedi um vídeo para ele mandar pra gente aqui, pra gente falar da VNL. Vamos ver se ele vai mandar a tempo. Não, vai mandar sim. Então, eu trouxe o Rivaldo também, o ex-oposto da seleção brasileira. Jogaria em alguns times hoje, hein? Jogaria. Jogou demais. Dá pra jogar, sim, com certeza. Não, mas não é isso, assim. Tem que ir devagar, mas tem que sempre pensar alto e grande. E dar oportunidade para novos talentos, eu falo. Eu falo novos talentos, não atletas só. Dá experiência. As pessoas têm que renovar, o esporte tem que renovar. Então, eu acho que proporcionar essa experiência, no caso, para o Rivaldo, de ser um auxiliar técnico, já numa equipe que já vai estar disputando o Campeonato Paulista Divisão Especial, Superliga C, Superliga B, eu acho que isso é fundamental para todas as equipes, para estar renovando esse ciclo de treinadores, enfim, tanto da gestão. A gente precisa ter mudanças, precisamos de mudanças para que o voleibol possa crescer cada dia mais. Ser um produto melhor, né? Exatamente, um produto melhor. Chegou aqui, ó, o pessoal da produção mandou para mim, ó, joga dia 7 de agosto contra o SESI Bauru, depois joga dia 15 de agosto contra o São Caetano, 18 de agosto, aí vai jogar em casa contra Sorocaba. Isso, SESI Sorocaba. Isso. 25 de agosto contra Osasco, em casa, Pinheiros em casa 8 de setembro, e Barueri, dia 15 de setembro, também joga em casa. Não, é Osasco. Só Osasco que joga aqui fora. no Liberati. Então. Não. Eu olhei aqui só a bandeirinha, o emblema, é isso mesmo. Então, Pinheiros é fora, Osasco é fora. Isso, né? São 4 jogos fora e 2 em casa. Legal, muito legal. Bom, vamos dar início pra gente falar aqui, então, né, a promessa é que a gente fala de vôlei mesmo, assim, como você nunca viu. É uma mesa redonda, apesar dela ser quadrada aqui, pra gente falar de vôlei, assim, né, pra quem não sabe, eu fui atleta, não tão bom quanto o Kleber, evidentemente, mas me esforcei bastante, e é um esporte maravilhoso, né? Quem é apaixonado por vôlei sabe o quanto é legal, o quanto é gostoso viver. Então a gente para de jogar, mas a joelheira continua na canela, né? Exatamente. Continua Exatamente ali. isso. Continua ali. Urso, você acompanhou a seleção brasileira na VNL? Porque a seleção mudou muito, né, durante todo o campeonato, muito por questões físicas, para poupar, recuperar jogadores lesionados. Não, o Brasil nunca teve 100% fisicamente na competição, né? Daí atrapalha qualquer movimento técnico. Como que você viu essa parte física, a questão de lesões da seleção brasileira? Cara, primeiro que o calendário ele é muito ruim do modo geral. Porque você tem atletas que acabam, por exemplo, no Brasil, na sequência já está servindo a seleção. Então não tem um prazo de descanso. Você pega, por exemplo, a Gabizinha. Acabou a chave, já veio direto para a seleção. O que é chave? Aquele cara? O campeonato europeu, isso. E aí o que acontece? Você pega atletas de alto nível que estão disputando campeonatos duríssimos, em menos de uma semana ele já tem que estar servindo a seleção. Então, há sobrecarga, há estresse, que não tem jeito, precisa de um tempo para recuperar. E assim, a preparação física na seleção, ela é maravilhosa, porque ela é comandada pelo Zé Elias, que já tem 300 Olimpíadas, nem sei quantas Olimpíadas o Zezinho tem, com o Fábio, que são 2 profissionais ímpares. O Fábio que trabalha no Cruzeiro. Cruzeiro, isso. isso. O Zezinho está com a seleção hoje. Está com a seleção, isso. E tem o Kaique também. E aí o que acontece? Você pega esses profissionais, eles tentam trabalhar na medida que pode. Lógico que vai ter um momento que precisa descansar, um momento que dá para trabalhar mais forte, mas não dá para fazer milagre. Não dá para fazer milagre. Então, basicamente, quando você pega um atleta que está voltando de um campeonato duríssimo, ele tem que ter um tempo de descanso para subir a ladeira de novo. É o que a gente costuma dizer de virar o barbante. Todo atleta ele tem um período de treinamento que ele sobe, chega no ápice do rendimento e depois cai. Essa caída tenta minimizar o máximo possível para poder subir de novo, mas sempre vai ter essa caída. Então, normalmente, você pega uma jogadora que treinou muito, jogou muito num período X, na hora que ela cai, ela vai voltando
de maneira gradativa, não dá para fazer uma subida tão rápida. Então, infelizmente, isso faz com que o atleta tenha lesão, tenha sobrecarga, e lesão sempre é um negócio que envolve um monte de coisa. Você nunca machuca por um único fator. São várias coisas que vão se juntando, e tem até um modelinho que eles colocam que a parte de cima da pirâmide é sorte. Escorregou num suor, machuca. Então, tem que pensar em tudo isso. Por isso que tem a ideia de prevenir, preparar o atleta, mas também tem que contar com a sorte. E tem uma coisa, né, Kleber? Porque quando a gente fala em preparação física, o atleta é preparado para jogar no clube. Ele não está preparado, né, na temporada para jogar na seleção. O ápice ele está vivendo no clube, né? Chega na seleção, tem a queda automática. É isso que o Wilson falou. Então, assim, o atleta foi preparado para chegar na final do campeonato mais importante do clube, que é o que paga, banca o salário dele. E acabou essa temporada, começa já os jogos da seleção. Aonde que encontra dificuldade. Então, assim, os caras têm que fazer malabarismo. A verdade é essa. Sim. E nesse caso do Brasil agora na VNL, eu acho que foi muito isso. Lógico, renovação das atletas, enfim, tem que ter toda uma paciência com essas novas atletas agora, um novo ciclo. Mas, no meu ponto de ver, poderia ter ido mais longe. Porém, esse fator aí é preocupante das atletas estarem no alto nível. Aí começa a queda, chega na seleção. Isso para a seleção é muito ruim. E como é que a gente pode minimizar essa consequência? Aí tá o segredo. Quem conseguir fazer isso vai ser o gênio. Vai ser o gênio e vai ter os melhores resultados. Mas eu acho que daí, né, vou jogar aqui para vocês, eu acho que passa muito pela quantidade de material humano. Sim. Por exemplo, eu uso o exemplo dos Estados Unidos, né? Cada campeonato é um time, a quantidade de jogadoras à disposição do Kylian é absurda. Uhum. É absurdo. O campeonato tem muita gente. Aí vai lá e joga com, 15 jogadores diferentes, as principais estão descansando. Aí ele vai jogar provavelmente o pré-olímpico, vai jogar provavelmente, com certeza, o Mundial, a Olimpíada. Os principais ele vai levar, né, as principais jogadoras. Esse é o que eu falo, é o calendário, é o que o Brasil vem fazendo, nós estamos ficando para trás. Porque, assim, antigamente, na nossa época, quase todos os clubes tinham categoria de base. Hoje, os principais clubes do Brasil, eles pensam somente no profissional. Não tem a base mais, você não produz mais atletas, você não treina mais atleta, você não vai lapidando os atletas que estão surgindo. Então, eles vêm de um torneio, de uns jogos regionais, o clube grande vê e pega a menina ou o atleta e coloca lá no time. Então, assim, a gente não está criando mais. Diferente dos Estados Unidos, você vai lá nas clínicas, tem ginásios com 100 quadras, 50 quadras, 80 quadras. No Brasil, cara, você mal tem um ginásio. Então, isso aí é a diferença nossa. Hoje nós temos Pinheiros, São Caetano, Minas, Barueri, que está tendo com base. É. O restante não tem mais base. O Praia não tem base? O Praia é clube que tem uma base. Mas o Bradesco não disputa as divisões especiais, né? Então, assim, e tem o Praia Clube. São pouquíssimos clubes que hoje que tem base. Então, assim, nós temos que inverter isso. Nós temos que desenvolver mais projetos sociais, mais a base e ter o profissional como referência para esses atletas. Seu espelho, né? Seu espelho. E até mesmo na base, você vê um problema que o atleta não é preparado para poder jogar vôlei, aprender a jogar vôlei. Eles também na base estão preocupados com o campeonato, em ter título, etc. Então, a visão de formação de atleta é muito complexa. Eu tenho uma cena que eu lembro que estava tendo seletiva para atletas para a seleção e apareceu uma mulher de 2,2 metros, lá do Rio Grande do Sul. Só que ela não sabia andar. Dispensaram ela e pegaram uma de 1,70 m. Pô, pegava essa atleta, trabalhava com ela. Por mais que ela tivesse deficiências do ponto de vista técnico, trabalha com ela. Que nem foi feito com várias atletas desse jeito. Mas não, dispensou ela e vai saber qual futuro ela teve. O Kleber citou o exemplo, isso eu bato na tecla toda vez que eu vou dar entrevista, ou falar, ou entrevistar alguém. Né? Sabe, 300 quadras, ele falou, né, de clínicas. Sim. Sabe por que tem isso? Né? Por conta do processo para entrar na faculdade. As famílias vêm com uma opção de você garantir o futuro de um filho através do esporte. É a maneira mais tranquila e fácil para eles conseguirem bancar isso, porque é cara a faculdade lá nos Estados Unidos e é paga. Por isso que eu acho que... O esporte proporciona isso. Exatamente. Aqui no Brasil, por exemplo, se você pensar, um grande colégio, né, particular, né, colégios aqui em São Paulo que cobram mais de R$5.000 a mensalidade. Então, são grandes colégios com poder aquisitivo. Se tiver uma lei que os obriguem a ter uma parceria com clubes e que deem bolsas para atletas, vai dizer que um colégio, sei lá, um colégio X aí, não quero falar o nome deles, de algum deles, mas tem condições de dar 10 bolsas para ter um time de futsal, por exemplo. Né?
Que era o que acontecia na minha época. Eu estudava, quando eu jogava no Banespa, eu estudava num colégio onde que ele proporcionava. Porque o colégio tinha... Tabajara. O colégio tinha o objetivo de ser campeão da Copa da NAP, enfim, daqueles torneios. A Copa Itaú. Mas essas Copas nem existem mais. Nem existe mais. Então acabou. Não tem o fomento da base, né? Sim. E a base escolar que a gente está falando. Sim, então, base escolar. Se você não fizer uma parceria estudantil e de clubes sociais, se você fizer isso, cara, vai aparecer um monte de gente, porque a gente depende muito desse negócio que você falou assim, tem um time lá de uma cidade que monta um time lá nos jogos regionais, as cidades do interior fazem um projeto tal, que é assim, existe, não existe, depende da prefeitura, do governo e tal, por muitos casos. Então tem uma lei fixa. E daí eu faço aqui o apelo, né, para a ministra Ana Moser, que é do vôlei, né, que veio do vôlei, que ela possa enxergar isso. Você falou que você esperava mais da seleção brasileira feminina de vôlei. Mas esperava quanto? Você acha que poderia passar pela China se estivesse completa, com todo mundo 100%? Enfim, a gente tem que colocar isso na balança, né? A China estava com time B. A Itália jogou com time C. Então, Estados Unidos com time... Não sei qual que é o time, mas não era nem o time C deles, no meu ponto de vista. Então, assim, nós tínhamos que opa, cai no telefone aqui. Nós tínhamos que ir mais longe, entendeu? Acho que nós temos ótimos atletas, tem essas meninas que estão surgindo agora, eu como ex-atleta, eu acho que elas tinham que aproveitar muito a oportunidade que elas estão tendo. Eu falo, tem atletas ali que estão ali já no grupo há 6 anos, 8 anos, enfim, não vou citar o nome aqui, mas não acredito. Vai lá. Não, vamos citar então. Vocês querem citar? Vamos citar então. Vamos dar um exemplo aqui de Rosa Maria. Cara, ela tinha tudo para ser a titular, com a ausência da Tandara nesse momento, enfim, de injustiça, não é porque, né, mas de injustiça que fizeram com ela, mas que ela tinha tudo para ser, era o momento dela. Ela trabalhou para isso, ela está lá e ela não consegue se firmar. Por quê? Fisicamente, psicologicamente, isso é uma coisa que a comissão técnica tem que descobrir. Por que ela não consegue jogar quando é a vez dela? Porque você jogar quando você é reserva é fácil. Você entra lá sem ter responsabilidade nenhuma. Isso, nós, como ex-atletas, você sabe disso. Uma coisa é você começar o jogo, outra coisa é você começar no banco e entrar para jogar. É totalmente diferente a sua preparação. Aquela ansiedade, aquele medo frio na barriga que é sadio, é bom. Tem que ter medo mesmo. O medo faz você se concentrar mais, jogar mais. Então, assim, e aí as outras meninas que estão vindo agora, a Kissy, a Lohane, né, a Tainara, elas, cara, estão ali de... mas estou procurando lugar no sol, né? Eu falo, estão ali de pipa voada, entendeu? Elas estão ali, estão aproveitando a oportunidade. Poderiam aproveitar melhor? Cara, eu falo que tem atletas aí, vamos citar o caso aí, eu falo da Tandara, ficou 7 anos esperando a oportunidade dela. Porque a Sheila estava lá. Então ficou 7 anos. Essas meninas estão tendo a chance delas todos os dias. Tanto nos treinamentos, tanto nos jogos. Então, assim, cara, é aqui, ó. É aqui, é pôr a cabeça no lugar, é acreditar no potencial delas e jogar, cara. Eu acho que o Brasil precisa muito disso, precisa muito delas agora, muito. Não, é só o Brasil não tem uma jogadora de definição. É isso que eu te O Brasil não tem. Se você olhar as outras equipes hoje, né, muitas delas têm a superoposta, né? Egonu, Boscovic, a Vargas agora. Não tem né? referência, né? Não tem referência. O Kleber, que foi um ponteiro passador, sabe a importância de ter um oposto, né? Tipo, o Kleber era o ponteiro que passava, mas era o cara de definição de ataque, por exemplo. Se você tem um oposto que tá rodando bola, ele te dá tranquilidade para jogar. Segurança total. Né, pro levantador e tal. Eu acho que o vôlei feminino, né, a seleção feminina, passa muito por isso. O Zé Roberto testou 6 jogadoras na função, né, nesses períodos, e não achou uma Sheila. Que também é difícil, né? Você pensar assim, quem vai ser, né, a nova tal, né? Com a Tandara fora, que tinha tudo também para continuar. Enfim, como você vê essa situação? É o momento de ter uma super oposta e a gente não tem um cenário propício para ter essa jogadora? Cara, de verdade, é muito complexo para achar essa superoposta. Porque, primeiro ponto, é formação de base. É atleta ter condição psicológica e física para conseguir resolver tudo e virar tudo. Não se forma um atleta da noite pro dia. Ele precisa ser preparado. É um diamante. Tem que ser lapidado, tem que ser preparado. E a cabeça dele tem que ser formada para isso. Para não sentir o peso da camiseta do Brasil, da camisa do Brasil na hora de disputar. Então, às vezes a jogadora pode ir muito bem no clube,
Só que dentro da seleção pode ter essa dificuldade. Então precisa entender todo o complexo, porque o ser humano é algo complexo. Não dá pra gente tentar definir o ser humano simplesmente pela a ideia de atacar bem ou passar bem. Não. Precisa entender o que passa na cabeça dela para poder criar essa super oposta. Então, isso que fica complicado. Já tem que vir da base preparada para essa missão. Então, se é um atleta que, pô, ela é promessa, beleza, ó, você pode assumir a seleção, você pode chegar na seleção, se prepara para isso, se prepara para isso. Então, eu acho que essa preparação é mais complicada. A gente está tocando no assunto da oposta, né? Porque eu acho que nesse momento, né, falta alguém que segure a camisa e fala assim, pode dar em mim aqui que eu vou jogar todos os jogos e isso o Zé Roberto está em busca. Mas olhando para o time hoje, a gente tem uma das levantadoras que está entre as 4 melhores do mundo, né, a Macris. A gente tem 2 centrais que estão também entre as melhores do mundo. A Thaísa, que está de volta à seleção, que é a pergunta que eu vou fazer para você, e a Carol. As ponteiras, né, a gente jogou com joga a Júlia Bergman, joga a Daroit, mas a Gabi é uma das grandes, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que daí passa também pela Líbero ali. Assim, a Líbero joga uma, joga outra, acho que falta uma definição, isso ajudaria muito, porque para dar sequência para quem está jogando, né? Não passa por aí, cara, assim? Se a gente for pegar o exemplo da Líbero, sempre foi a Fabi o exemplo de Líbero que teve. Na sequência veio Leia e Camila. Pô, mas você já tinha o modelo básico, você já tinha, tipo, quem vai ser a sucessora? Agora, fica nessa transição, talvez isso dificulte na questão da marcação, de entender. Mas, por exemplo, você pega outras jogadoras, mesmo a Júlia, que não rendeu tanto nas quartas de final na questão do ataque. Mas o tanto que essa menina passou. Sim, ela foi uma das melhores passadoras, ficou entre as 20. Jogando menos, né? Sim. Aí você tem... Nossa, me deu branco. Quem que era a outra passadora? A Pri Daroit. A Pri também passou horrores. Então a gente tem que levar em consideração que essa função é muito complexa. Aí entra de novo na situação de uma oposta de definição. E vamos pensar que Brasil... Né, a gente tá falando do side-out, que é rodar a bola, é a oposta que falta, a condição física da Gabi, que tá vindo do Campeonato Europeu, né? Mas a Gabi a gente passa um pano. Não, mas escolhe até o pano que vai passar, porque é a história do barbante. Ela acabou de sair. Mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Eu queria te perguntar da Thaísa. A volta da Thaísa, o quanto que o time ganha, e assim, aquele joelho dela aguenta? Aguenta muito. A Thaísa, cara, é uma atleta que particularmente eu gosto muito, cara. Que ela tem uma garra, uma vibração, uma coisa que é dela. A gente até brincava na época da seleção, deixa a Thaísa puta pra você ver o que acontece. Eu não sei nem se pode falar isso. Deixa brava pra ver o que acontece. Que ela encarna um momento de tipo de definição. Ela é aquela jogadora que bate no peito e fala, mano, manda pra mim que eu resolvo. Então isso é sempre bonito. Foi, né? Sempre foi. Então você vê, tanto no clube como na seleção. Então ela tem essa questão da garra, da vontade de jogar. Então isso é bonito de se ver. O Sport Show é isso, na verdade, né? Então ter uma jogadora dessa faz uma diferença. E eu vi uma entrevista dela, da questão da China, que ela falou que tava puta, que tava engolindo, que lembrava só do que aconteceu também no Rio. Porra, aquela derrota pro Rio, das Olimpíadas do Rio pra China, cara, todo mundo ficou com aquilo atravessado na garganta absurdamente. Porque a Azul fez o jogo da vida dela, né? Exato. Sim. Então, você ter a Thaísa lá presente, o joelho dela, lógico, tem os seus problemas. Ela é uma atleta que precisa de uma preparação específica, de um fortalecimento específico, de um reequilíbrio específico. Mas ela estando bem, pô, ela carrega o time. Eu senti a Thaísa, para mim, foi a melhor jogadora da seleção, agora nessa BNL. E, enfim, não só a melhor por jogar, a melhor com postura, sabe? Tipo, ela com 200 anos, bicampeã olímpica, né? E voltou com mais vontade do que as meninas que estão começando. Isso não pode. Então, assim, isso você via a vontade dela ganhar. Mas por que não pode, velho? Cara, eu falo não pode porque, assim, ela já ganhou tudo, já participou tem tudo. Mas daí... E aí que eu falo, as outras meninas deveriam se espelhar nisso e falar, cara, e puxar. Só que as meninas não conseguiram vir. Elas sentiram. Mas eu acho que vai ser um processo. A gente vai falar do masculino, mas eu vejo o Bruninho como líder por exemplo. Por o exemplo, né?
é um cara que se dedica, vibra, ele tem a postura como líder que acaba puxando os jogadores, né? Ajuda quem chega, respeita os mais velhos. Tal. Sim. E eu acho que é isso que a Thaís está fazendo, mesmo que seja inconsciente, entendeu? Sim. Essa postura dela eu acho que de certa forma vai acontecer isso. Talvez não tenha acontecido agora, que é a sua crítica, Sim. mas acho que é um processo que pode acontecer. E eu acho assim, a Thaísa, vendo os jogos, ela teve muita dificuldade de acertar a bola dela. Coisa que no Minas ela não aconteceu. Então, assim, ela estava incomodadíssima com a bola da Macris. E não só ela, tá? Nesse primeiro. Então, pode ser que esteja acontecendo a mesma coisa que aconteceu com a Gabi. Enfim, a Macris não foi bem. Esse campeonato, para mim, a Roberta tinha que ser titular. De um decorrer de um certo ponto ali, o Zé tinha que colocar a Roberta, porque a Roberta, ela consegue. Eu não sei se é o perfil da Roberta. A Roberta, se você a conhece, ela é mais calada assim, no jogo. Mas ela não é calada. Ela consegue se comunicar muito mais fácil, no meu ponto de vista, do que a Macris com as meninas. Então, assim, eu acho que ali nesse cenário, para este momento agora, não estou dizendo que é para o futuro, estou falando para este momento agora, o Zé, na minha opinião, deveria ter utilizado mais a Roberta. O jogo fluiu mais fácil, o jogo saía mais fácil, as meninas conseguiam acertar a bola mais fácil. A Roberta é mais fácil, é mais acessível. Por esse ajuste de bola, aquela coisa, o detalhe fino do voleibol. A Roberta é mais acessível. A Macris, ela tem uma postura de jogo no qual ela gosta de jogar acelerado, que eu gosto do jogo acelerado, tá? Eu praticamente gosto. Mas sim, essa é a minha bola. Se vira, acerta aí. E ela não vai, muitas vezes eu sinto que ela não é maleável para poder tentar corrigir a bola das meninas. Ela coloca aquela bola lá, é uma ótima jogadora, não tem o que falar, uma ótima levantadora. Porém, para esse momento, a Roberta seria mais fundamental para a equipe. O Brasil vai voltar à quadra, né? A seleção agora deve estar viajando de volta dos Estados Unidos para cá. E começa o pré-olímpico em setembro, dia 16 de setembro. A sequência do Brasil é Argentina, Peru, Bulgária, Porto Rico, Turquia, Bélgica e Japão. É um grupo, classificam-se 2 para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e tudo vai acontecer no Japão. Você tem algum receio da seleção não se classificar nesse pré-olímpico para as Olimpíadas? Cara, Ale, de verdade, receio não. Porque a hora que coloca a situação em si, muda a chavinha, o Brasil joga pra caramba, então não dá pra menosprezar o Brasil em hipótese alguma. Mas ele vai ter um jogo difícil, 2 jogos difíceis, na minha opinião, que é Japão e Turquia. Turquia tá empolgada com a vitória. E é um baita time, Um baita time. E o que a Vargas está fazendo, pelo amor de Deus, ela só não faz chover. O resto ela faz. Japão é um time chato pra caramba. É um time que defende bem, que passa bem. Então é difícil derrubar a bola contra o Japão. Então o Brasil tem que jogar sempre 2 vezes mais para ganhar do Japão. Mas tem condição de ganhar. Então, assim, ficar fora, eu acho que não. Mas vai ter que batalhar bem. São 2 vagas. O Japão joga em casa. Acho que talvez seja aí a questão. E jogar lá no Japão é sempre aquele barulho, aquele tac-tac. Como é que chama aquela? Bate-bate. Bate-bate. E fora a viagem, né? Sair daqui e ir pro Japão. Mas vai ser. Mas vai ser e tal. Tem todo um mas eu vou acrescentar aqui, tem a Argentina, né? Tem a Argentina. Tem a Argentina e Bélgica. A Bélgica também corre por fora. A Argentina, você acha? A Argentina já tá aí, tá no cenário. A Argentina e Bélgica são duas equipes eu acho que aí. Mais a Bélgica daria mais trabalho. A Bélgica, sim. A Bélgica daria um bom trabalho. Mas a Argentina e Brasil sempre, né? É Argentina e Brasil. Mas a Bélgica tem uma ótima seleção. Sim, sim. Tem uma ótima seleção. Não terá vida fácil. Eu acho que é o momento mais delicado do Brasil em toda a história da possibilidade de ficar fora de uma Olimpíadas. Mas eu não acredito nisso. Depois tem a repescagem. Eu tô falando nesse cenário aqui, né? Nesse cenário existe, mas assim, o Brasil é infinitamente superior, no meu ponto de vista. Hoje é superior à Turquia? Não é. Não é. A realidade, a Turquia está muito à frente do Brasil hoje, tá? E o Santarelli faz um trabalho fantástico, né? Porque ele foi campeão italiano com o clube dele, aí ele foi campeão do mundo com a Sérvia, e agora já leva a Turquia para a primeira conquista mundial, que é a Liga das Nações. Impressionante. Não, ele como técnico tá fazendo um trabalho Só que é uma mala, né? Ontem ele dançando, eu queria matar ele. Não, mas tudo bem, ganhou. Não, mas falando do Brasil não tem qualidade. Não, pelo amor de Deus. Mas ele é interpretativo ali. Não é interpretativo. Ele falou, depois a FIB fez uma entrevista com ele que ele tentou passar pano, mas, pô... Não dá. Eu ia usar aquilo lá, o vídeo toda vez. Vamos jogar outro dia. Respeita a amarelinha. Respeita a amarelinha. O Brasil é Brasil, não tem. E assim, não dá pra negar que essa escola italiana de técnicos tá dando um trabalho absurdo, porque você tem o Lazzarini, ele,
Então, pô, são técnicos que vêm desse modelo italiano. Então, do mesmo jeito que o Brasil teve muitos técnicos importados que fizeram a diferença, a Itália está importando técnico Cara, também. a diferença pra mim, eu joguei 4 temporadas na Itália. A diferença é taticamente. No Brasil estuda. Só que lá, cara, eles vivenciam isso. Eles, cara, tá no sangue, tá na pele deles. No Brasil, a gente pega os melhores estatísticos, eles estudam sobre o processo e passa para o atleta. Porém, não tem total sinergia do estudo com o atleta. O atleta não é tão ligado a isso. Ele vai, cara, eu sou bom, vou lá e eu jogo. Então, não, o italiano não, cara. O italiano, ele é igual ao americano. É igual ao americano. E é assim em todos os esportes. Então, todos os esportes. Então, o americano também é assim. Então, assim, nós estamos ficando com esse déficit onde a gente está tendo essa diferença de jogo, de resultado. Teve uma vez que a gente foi jogar uns amistosos com os Estados Unidos, eles filmaram praticamente todos os treinos da gente, filmava braço, filmava isso, para quê? Para ter material para estudar. Para ter material para estudar. O quê? O braço de ataque, o braço de ataque, como eles atacavam, o movimento de quadra, etc. Então eles promoviam essa questão do estudo. Hoje em dia o vôlei está numa dimensão que não dá para você trabalhar sem ter uma estatística de tudo que vai acontecer. É tudo matemática hoje em dia. A incidência, né? Como é um esporte de repetição, né? Você tem um volume grande de possibilidades para poder estudar. Só para finalizar a questão da VNL, da feminina, né? A Vargas, se você a vir andando, você fala assim, essa não joga nada. Agora você vê ela passar, ela tem um movimento de ataque que é absurdo. Bonito. A bola bate diferente, o som da bola é diferente. É bonito ela jogar. E ela jogou por Cuba no Pan-Americano de Toronto. A gente 19? jogou... Não, 15, 17. Não, 15. 15? 2015. Ela tinha 13 anos. Ela jogava... 13, 14. Ela jogava ela sem jogou no sacanagem. adulto? Jogou no adulto. 20. Ela jogava... Era absurdo. Você já via que ela era uma jogadora diferente. Eu lembro dela jogando, ela tinha até uns rabinhos de cabelo, assim, algumas coisinhas assim. Ela era uma jogadora totalmente diferente. A gente olhava e falava, caraca, tem 13 anos. E já jogava pra cacete. Ontem a VNL foi dividida, né? Primeira vez que teve dois países vencedores, Cuba e Turquia. Corneta. Ela tem 23 anos, cubana, ficou 2 anos pagando esse processo né, da Federação Internacional. É permitido. Então, tá na lei, tá na regra. O próprio Leal joga na seleção masculina. Sim. Quem mais que tem? O da Polônia, o Leon. Aliás, já que você deu a deixa, vamos... Deixa eu fazer uma pergunta. Você é a favor disso? Do estrangeiro jogar na seleção? Cara, eu sou a favor. Você é a favor? Sou. Eu sou a favor. Eu tenho minhas... Não, é uma coisa discutível. É uma coisa discutível. Não, falando, eu acho certo em alguns momentos e não acho certo em outros momentos. Eu acho que... eu fiz um campeonato mundial de futsal uma vez, cobrindo, foi no Brasil aqui. Cara, na Rússia tinha 4 brasileiros, na Espanha tinha 3, assim, porque o futsal brasileiro é muito forte. Assim. Mas é que nem Cuba, né? Cuba é um celeiro de uma Copa do Mundo que metade do time do Catar era brasileiro? Não. Teve uma Copa do Mundo de futebol. O time, acho que do Catar ou da Arábia Saudita, que metade do time era brasileiro. Eu acho ruim isso, porque em algum momento eu acho ruim, porque Cuba, cara, era pra Cuba estar aí, ganhando tudo. Tanto com a seleção masculina quanto com a feminina. E o país não... Mas aí é outra questão políticas, econômicas. Eu sei, porque, enfim... Não, mas não... É que geralmente, quando a gente tá vendo assim, a gente tá vendo um expoente, né? Tá vendo o craque jogando numa grande seleção que muda. O Juan Torena, por exemplo, um baita jogador, melhorou o time, né? O Simão joga em Cuba ainda, né? O central. Ele joga em Cuba, ele não joga nenhuma seleção. Ele não tá jogando nenhuma. Ele não joga nenhuma seleção. Mas geralmente melhor. Só que em outras modalidades, por exemplo, eu dei o exemplo do futsal, vários jogadores que jogam em outras seleções não jogariam na seleção brasileira. Sim. Entendeu? Aí eu vejo como uma grande oportunidade para o atleta. Por exemplo, o Ale chegasse para mim assim, pô, você gostaria de jogar o Campeonato Mundial, sei lá, pela Venezuela? Cara, eu vou. Eu tive a oportunidade e não fui. Por Portugal. Eu não quis. Porque o meu sonho era jogar na seleção brasileira. Mas você era um cara que podia, você tinha essa expectativa, né? Então eu esperei... Você chegou a ser convocado, não foi? Fui, em 2000... Fui em 96 com o Radamés. E depois com o Bernardo em 2005. 2001, 2002. O Bernardo chegou em 2000, foi nas primeiras. 2001, 2002. Mas aí é outra realidade, né, pra você. Eu entendo o seu ponto de vista. Né? Sim. Eu entendo. Mas eu vejo outro lado, assim, poxa, aquele cara que nunca jogaria na seleção do país dele vai ter a oportunidade de jogar um campeonato. Mas vamos falar da Polônia e do Leão, que vai enfrentar o Brasil. O jogo acontece no dia 20 de julho, às 3 horas da tarde, tá? Pra você anotar na sua agenda aí.
e poder acompanhar. Ou só falar dos outros confrontos, aí Estados Unidos e França, jogo bom. Itália e Argentina, puxado. Japão e Eslovênia, o Japão vai pedalar, né? Sim, Tá olha. jogando demais. Mas o Japão tá jogando Mas demais, cara. a Eslovênia é o time a ser batido, né? Não, Japão. Não, neste momento, mas a Eslovênia é o time que surpreendeu não, o é que mundo tá aí. evoluindo, Tá evoluindo. É que a Mas escola Japão, Yugoslávia, o Japão hoje é o time a ser batido nesse e cenário. Polônia e Brasil. Cara, eu acho que o nível do masculino é muito mais equilibrado do que o feminino. Muito. Tá muito mais alto o nível. Faça suas apostas. Quem pá? Estados Unidos e França, Clebão? Estados Unidos. França. Eu vou de Estados Unidos. Itália e Argentina? Argentina. Japão e Eslovênia? Japão. Vai. Amarelou. Japão. Eu acho que é Japão. Enfim. Tudo bem, é um jogo duro, mas Japão vai lançar. E Polônia e Brasil, que é o nosso assunto. Brasil. Eu sou brasileiro, não tem como ir contra. Mas eu acho que vai ser complicado. Sendo difícil, hein? Eu acho que de chance, a Polônia tem mais chance de ganhar o jogo. Tá? Se fosse real, a Polônia tem mais chance de ganhar o jogo. Mas eu sou brasileiro, não posso torcer contra o Brasil. Acho que o Brasil tem, né? A gente falou isso no começo, né? Tanto feminino quanto masculino estão passando por uma renovação, né? Sim. São jogadores chegando, jogadores novos. A questão do oposto, né? Joga o Alan, aparece o Felipe Roque, e tem o Darlan, aí fica, né, o Wallace. E vive nessa. Aí se você pensar, a gente tem bons centrais, acho que o Lucão ainda é um grande central, o Flávio, o Judson, né? Que chegou agora. Não, o Flávio, pra mim hoje o Flávio é o melhor central da seleção. O Otávio saca muito, né? É muito útil, né, cara? Sim. Mas eu acho que tem a questão do líbero, assim, sabe? Joga o Mike, joga Thales, joga o Mike, entra Thales. Mas sabe o que é? É que a gente tinha uma referência muito forte de os líbero. dois, né? Do feminino. Tanto nós tínhamos primeiro a Fabizinha, aí veio a Bright, que conseguiu ali, mas mesmo assim, só o último mas vida, que na mesmo verdade, assim né? ainda não supriu essa carência. Não tô falando de jogo, não, tá? Tô falando de jogo, não. Tô falando de liderança, da confiança que todos os brasileiros. Nossa, a nossa líbero é. A líbero é capitã. A Bright pra mim, a melhor. Eu não tô falando, a Bright pra mim, mas mesmo sendo a Bright, ela não conseguiu ultrapassar a barreira da Fabizinha ali de comando, sabe aquela coisa? Porque a Fabizinha é a mesma coisa do Escada. Cara, nós podemos ter 200 mil livros, eu acho, hoje. O Escada, cara, ninguém vai conseguir ocupar o espaço dele. Os dois são líderes natos. Qualquer time do mundo, eles seriam capitães. Agora... É que não pode ser, tá? Não pode. O líbero não pode ser capitão. Então a gente tem esse déficit aí de líbero. Não é que é um déficit, é que nós tínhamos duas big referências e hoje nós temos um dos melhores líberos, eu falo no feminino também, a Bright, enfim, mas elas não conseguem abraçar esse lugar que foi deixado pela Fabizinha e pela Escada. Então esse eu acho que... E mesma coisa de oposto, tá? Nós estamos tendo ali, com o Ara saiu, cara, na seleção masculina, é difícil. Vai ficar esse revezamento. E não é bom isso pro time. Você sabe disso. Sim, isso não é bom. Esse negócio de ficar trocando não é legal. Eu assim, na questão de liderança, eu sou muito fã do jogador Bruno, sabe? Eu sou muito fã, eu deixo claro isso. Assim, eu acho que ele, como jogador, ele é impressionante, assim, na dedicação e na liderança, principalmente. Sim. E sempre foi assim, né? Eu joguei com o Bruno em Floripa quando ele chegou com 17 anos, ele já era é a coisa dele, né, cara? É coisa de família, né? Todo mundo fala, o filho do Bernardinho, mas ele também é filho da Vera Mossa. Tem que se lembrar disso, que foi uma baita jogador. Sim. E eu acho que ele consegue... Personalidade. Personalidade. E é um cara que estuda muito o jogo. Mas o time da Polônia é um time que tem Kurik ainda jogando, tem Leon, né, que é esse cubano que faz assim com o time, né, cara? O Leon é esse cara que jogou Mundial com 16 anos, 17 anos, né, por Cuba, e tem muita experiência, né? Já pagou esse pedágio de 2 anos já tem um tempo, então já está acostumado com a situação. Acho difícil no Brasil. Mas aquele negócio, favorito até a bola subir, né, cara? Sim. O Polônia é favorito, porque a campanha, tem esses jogadores e tal. Mas na hora 6 contra 6. 7 contra 7. 7 contra 7. Não, mas é que na hora do vamos ver o sangue do Brasil, eu falo, o brasileiro ali tem muito mais vontade eu falo, cara, sempre isso, eu joguei 16 anos fora, o brasileiro é diferenciado. Nessa hora aí faz diferença. Aquilo, vai depender do começo do jogo, de como o time vai se portar nesse start. Porque eu falo, time europeu, eu sempre falo isso, os caras podem ser os melhores do mundo, mas psicologicamente eles têm um déficit. Então, assim, se não começa bem, os caras, sabe, sentem muito. E o time cresceu. Eles não conseguem ser brasileiro. E pode começar mal
e do nada consegue reverter a situação. Falo isso, o brasileiro é craque nisso. Os outros times, cara, a seleção da Itália, baita da seleção. Começou mal, cara, vai mal até o final. Rússia, a mesma coisa. A Rússia é a mesma coisa. A Rússia você pisa na cara. A gente fala. A pena que em 2012 não foi assim, né? Mas é porque ali aconteceu algo extraordinário do Musserski ir pra saída e acontecer aquilo lá, entendeu? Então, assim, o Musserski jogava lá, nunca tinha. Você jogou com ele? Jogou com ele? Joguei. Só que assim, o Musserski surgiu. Não, ele já treinava de oposto nos clubes. E tinha jogos também. Nos clubes ele jogava de oposto. Na Rússia é muito isso. Eu era ponteiro, joguei no Zenit Kazan, 3 temporadas, eu de ponteiro, vários jogos, Champions League, eu ia para oposto. Então lá eles fazem esse revezamento ali normal de quem tem mais potencial de ataque para estar jogando de oposto. Então o Musserski ele treinava. Não é que ele surgiu do nada, surgiu primeira vez. Não foi isso. Ele jogava já de oposto já. Então, assim, é uma pena. Assim, vamos pensar assim, você acha que tem alguém no Brasil não, né? Não tem nenhum ponteiro que dê pra jogar de oposto, né? Que possa jogar de oposto. O Leal. O Leal, talvez. Eu acho que o Leal poderia. O Leal participou da VNL agora? Eu não lembro, ele não jogou, né? Não jogou. Não jogou. O Leal poderia jogar de oposto, eu acho. Tranquilamente. E seria uma baita da opção. Seria uma baita. Mas se ele sai da ponta... jogou bastante. Mas se ele sai, quem entra no lugar do Leal? O Norato, no caso, passe, né? Esse cara do passe. O Adriano tem jogado também. O Adriano é bom jogador, cara. É bom. É bom jogador, assim. Só que falta rodagem, né? Tinha uma preocupação na seleção a vice-campeã de 2012, era saber quem supriria a ausência dos ponteiros, né? Para 2016. Porque todo mundo dizia assim, ponteiro tem que ser cascudo, ponteiro passador tem que ter rodagem, ponteiro passador tem que ser experiente, não dá pra botar um moleque. Mas já tinha, nessa época de 2002, tinha o Murilo, depois que acabou não indo, mas tinha o Murilo. O Murilo foi o último corte, não foi? Acho que foi. Para 2016? Não, foi o Sidão o último corte. Não, o Murilo não foi para 2016. Não, então, exatamente, não foi. Ele não participou do ciclo todo. Ele teve uma lesão no ombro. Não, mas ele já estava recuperado. Eu não lembro se ele tava. Mas tinha isso, assim, quem seria esses caras? Porque jogou o Lucarelli, que tinha ficado fora de Londres, e o Chupita, né, o Lipe, que... É que assim, ó, o Honorato me surpreendeu jogando agora, positivamente, tá? Só que a gente tem que entender um outro processo. Ninguém conhecia ele lá fora. Agora já sabem o que ele faz, aonde ele ataca, e no momento de dificuldade, para que lado ele vai. Era um fator de desconhecimento. Era um fator de surpresa. Então, assim, vamos ver como ele vai se portar agora nos próximos torneios. Espero que vá bem. Porque nós precisamos de ponteiro. Nós não temos. Hoje é uma carência muito grande de ponteiro. O que tinha nas últimas gerações aí, 10, 15, 20, a minha geração, podia, 5 seleções brasileiras. Que tinha ponteiro para jogar na seleção a rodo. Hoje não tem. Hoje nós temos aí o Adriano, o Norato. Não me vem ninguém na cabeça. Tá vendo como o nível que nós... Rodriguinho, né? Que é ponteiro. Rodriguinho. Enfim. Então, você falar de Cruzeiro, o Felipe, que hoje é o treinador do Cruzeiro, nunca foi pra seleção. Nunca foi. Entendeu? Você vê como que era o nível que nós tínhamos de ponteiros. Hoje em dia, cara, a gente não tem. A carência é muito grande. A gente tá chegando no final do nosso primeiro podcast aqui, né? Tem uma história ótima, cara. O Cruzeiro tinha sido campeão da Superliga, eu cobrindo o vôlei e tal. E o Samuel pediu dispensa da seleção. O Samuca. E ele falou assim, na entrevista ele falou assim, eu acho que o Felipe, boa sorte pro Felipe, que tem que ir pra seleção. E eu li aquilo, eu achei que ele tinha sido convocado. Mandei a mensagem na hora pro Feio, né? Pro Felipe. Parabéns, cara, até que enfim e tal. Matéria do coração, né, cara? Nossa. Mas não, ele não tinha sido convocado. O Samuca falou assim, se eu fosse indicar alguém, indicaria o Felipe. E ele não foi. Enfim. A torcida pro amigo, né? Mas hoje ele tá aí. E eu acho que é um cara, possivelmente, pode ir para a seleção brasileira como treinador. Eu acho que se for injustiçado ali como atleta... Pode ser injustiçado como treinador. Sensacional. E tá na hora de mudanças, né? Amiguinhos, chegamos ao fim. Gostou? Você estava nervoso no começo? Tô ainda, minha mão tá suada pra caramba. Você não achou legal? Achei do caramba. Não, né? Foi legal, né, cara? Foi tranquilo. Foi demais. A gente pode falar de vôlei de uma maneira que é... um bate-papo de amigos. A gente tem que ver se a gente troca água por cerveja pra virar um boteco, uma conversa de boteco. Vai ficar top. Vamos ter um patrocínio aí. Contar com a Tisane Digital pra gente procurar um patrocínio. A Ace Negócios pra gente ir atrás de um patrocínio pra bancar esse podcast aqui. Trazer uma breja aí, vai ficar bom. Ou café, né? Café. A gente é viciado em café, né?
Ó, obrigado pela presença, Ursão. Obrigado a você, Parabéns irmão. aí. Parabéns pelo projeto, Kleber, que siga sendo forte. E quanto mais times, né, de alto nível, melhor pro vôlei, melhor pra gente que trabalha com isso. Com certeza. Estamos buscando aí agora. Começou. Agora foi só o primeiro passo. Agora é chegar ao objetivo final. Que a caminhada seja bela e bonita. Amém. Amém. Ó, muito obrigado para você que ficou até o final para acompanhar a gente. Né? Claro, se chegou até você, deixa seu comentário, o que você achou desse podcast, dessa conversa, a sua opinião sobre os nossos assuntos também é muito importante. Né? E claro, daqui a pouco, quando a gente tiver mais inscritos, tiver mais audiência, a gente vai começar a fazer isso ao vivo e você vai poder participar. Aliás, durante a Superliga acontecendo no Brasil, a gente vai usar muito você para falar do jogo que você está assistindo dentro do ginásio. Você vai mandar um vídeo, fazer o seu comentário. Tá vendo esse telão aqui? A gente vai colocar você para participar do ataque e defesa. Às vezes eu ataco, ou às vezes você defende, ou vice-versa. Muito obrigado, tá? Até a próxima. Tchau.